Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Pneumoteca no YouTube, trazendo sempre a discussão de um tema ou de um artigo. Hoje é um artigo científico em pneumologia, das doenças mais prevalentes de pneumologia, aquele que não só o pneumologista atende, o clínico geral, o pediatra atende, e nós discutimos sempre esses temas. Eu convido a você a nos seguir no nosso Instagram, onde sempre colocamos as novidades do nosso canal, do nosso site também. Aqui nos siga, aqui, se inscreva no nosso canal do YouTube da Pneumoteca. Aproveite, dê um like, dê um joinha, porque isso nos ajuda a divulgar o nosso trabalho e sempre está trazendo informações para você. E eu convido a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br, onde existem alguns cursos na área de pneumologia. O tema hoje vai ser preditores de necrose em pneumonia. Nós vamos fazer uma série de 4 temas, 4 artigos, sobre a pneumonia necrosante, para a gente entender mais um pouco sobre essa situação que está sendo mais frequente no nosso dia a dia, devido a uma série de fatores aí que a gente vem vivendo na nossa sociedade. Então, é um tema em muita vigência, né, o aumento de incidência, e nós temos uma aula no nosso canal do YouTube de Pneumonias Complicadas, parte 2, onde você pode fazer uma revisão sobre pneumonia necrosante lá também. Lembrando que no final do nosso vídeo nós temos a nossa famosa dica de cinema, que já é tradicionalíssima aqui no nosso canal. Vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Então esse é o nosso artigo de hoje, preditores de pneumonia em necrose pulmonar grave em crianças com pneumonias adquiridas na comunidade. Olha, não eram crianças com pneumonia hospitalar, eram na comunidade. Esses são os autores, são chineses, e esses foram os serviços envolvidos. Na verdade, é de um centro apenas em Weizhou, na China, mas são vários serviços lá que colaboraram com esse trabalho. E ele foi publicado em 2022 no Pediatric Pulmonology, uma das melhores revistas de pneumologia pediátrica do mundo hoje. Então, na introdução, ele fala um pouco sobre a pneumonia necrosante, lembrando a nossa aula, se você quiser revisá-la em pneumonia necrosante, é uma complicação da pneumonia comunitária, e ela atende mais ou menos a 10%, de 7 a 10% dessas pneumonias. Nessas pneumonias necrosantes, ocorre uma destruição e liquefação do parênquima pulmonar, com formação de abscessos, cistos e perda da arquitetura pulmonar como um todo. Vem se notando na literatura um aumento do número de casos, um aumento da incidência das pneumonias necrosantes, das pneumonias complicadas como um todo. Ela se encaixa nessa classificação de pneumonias comunitárias, mas o mecanismo de formação da necrose ainda não é totalmente esclarecido, segundo está na literatura. Isso vai depender muito da virulência do patógeno, essa necrose que eu estou falando. Em crianças, o Streptococcus pneumoniae e o Staphylococcus aureus são os mais frequentes causadores das pneumonias necrosantes. O vírus, isoladamente, ele raramente vai causar uma pneumonia necrosante, mas ele tem, como uma co-infecção, um fator de risco. A gente vai falar isso um pouco mais na frente, na discussão do artigo. Existem graus diferentes de gravidade e de extensão da necrose pulmonar, como a gente vai ver também nesse artigo, e há um aumento de risco de morte quanto maior a extensão dessa necrose, como se é já sabido previamente. Então, os objetivos dos autores foram descrever as características clínicas, a etiologia e os desfechos das crianças diagnosticadas com pneumonia necrosante, através de análise de dados clínicos laboratoriais e para a identificação de possíveis fatores preditores de necrose. Então, o que eles querem com o objetivo desse artigo, dessa pesquisa, é indicar preditores de necrose pulmonar, principalmente de necrose pulmonar mais grave, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, essa foi a metodologia de estudo. É um estudo retrospectivo. Esse foi um centro terciário nessa cidade de Zhejiang, com pacientes abaixo de 15 anos de idade, né, crianças e alguns adolescentes. E a pneumonia foi identificada com necrose, confirmada através da tomografia de tórax, que é o exame mais adequado para isso. Foram coletados dados
foi retrospectivo, né? De março de 2011 a março de 2021, foram 10 anos de coleta de dados, quer dizer, não foram 10 anos de coleta, eles coletaram nos últimos 10 anos, né? E foram coletados também dados demográficos dos pacientes. E foram divididos em 3 grupos, né? A necrose leve, que eu vou mostrar a vocês mais tarde qual era a classificação de necrose leve, nas características, necrose leve, necrose moderada e necrose grave. Foram esses 3 grupos separados na pesquisa. Então, ainda na metodologia do estudo, a necrose na tomografia foi identificada através de imagem de radiolucência, imagens mais escuras, dentro de cavidades, nas áreas de condensação. A identificação de agentes bacterianos através de cultura de sangue e de líquido pleural, e a de micoplasma através de sorologia ou reação em cadeia de polimerase. O teste viral de secreções de naso e orofaringe foi, claro, para identificar os agentes virais. A análise estatística foi feita pelo programa SPSS 20.0 e foi aprovado, o estudo foi aprovado pelo comitê de ética lá do serviço que eles fizeram a pesquisa. Aqui apenas para ilustrar uma pneumonia necrosante na radiografia de tórax, a gente identifica, veja que esse aqui é o pulmão esquerdo está escuro, né? Está preto por causa do ar, que aqui é o normal, e aqui a gente vê uma condensação, uma área esbranquiçada, né? Uma condensação com áreas hipolucentes dentro, tá certo? Sugerindo aqui áreas de cavitárias, resultado de necrose pulmonar. A tomografia a gente consegue visualizar melhor, principalmente na janela pulmonar. Essa aqui é a janela imediastina, a gente vê a condensação com áreas hipolucentes dentro, mas principalmente essa imagem aqui, ó, que é a janela pulmonar, nós visualizamos uma opacidade, tá certo? E áreas de caverna, né? Áreas de hipolucência dentro da área de condensação, as cavitações, né? Dentro da área de condensação. Essa é a característica da necrose pulmonar, tá certo? Eu queria apresentar a vocês o curso de imagem do tórax que temos disponível no site da Pneumoteca. Se você tem dificuldade em avaliar essas lesões pulmonares, em identificar estruturas na radiografia de tórax e na tomografia, então eu convido a você a conhecer o nosso curso, onde nós vamos abordar a radiografia de tórax, a tomografia de tórax. Você vai aprender a identificar a técnica radiográfica correta, a identificar as estruturas de tórax e os padrões de doença pulmonar, como a gente viu agora, uma área de condensação com imagens de polucência no interior. Serão 7 aulas de radiografia de tórax, 7 aulas sobre tomografia e mais 3 aulas de discussão de caso clínico, onde você vai sedimentar os ensinamentos que você aprendeu no curso. Serão mais de 350 imagens que você vai visualizar no nosso curso. A gente já disponibilizou a primeira aula no nosso canal aqui do YouTube. Você pode procurar aqui no canal do YouTube, vai encontrar essa primeira aula sobre radiografia de tórax e o curso inteiro está disponível no site pneumoteca.com.br. Dando continuidade ao nosso artigo, vamos ver os resultados, né? Então, foi um N de 104 pacientes de 1.386 crianças internadas com pneumonia, quer dizer, 7,4% desenvolveram pneumonia necrosante. E dessas, veja só, 94% previamente saudáveis. Eram crianças sem comorbidades, sem outras doenças. 29 dos 104, 29 tiveram necrose leve, que foram pacientes com necrose de menos de 30% do lobo afetado. Esse foi o critério para classificar como necrose leve. 41 crianças das 104 com necrose moderada, quer dizer, pacientes com necrose entre 30% a 70% do lobo afetado, e 34 crianças com necrose maciça, quer dizer, pacientes com necrose com mais de 70% do lobo afetado. Esse foi o critério que ele utilizou para definir necrose leve, moderada ou maciça. Dos 104 pacientes, 36 foram admitidos na unidade de terapia intensiva, correspondendo a 34,6% das crianças.
Com relação aos dados demográficos, essa tabela mostra justamente isso. Veja que vocês, com idade, sexo, índice de massa corpórea, não houve diferença entre os grupos, mas quando a gente vê a estação do ano, veja que no inverno foi bem mais frequente nos pacientes com pneumonia massiva, necrose massiva. Vamos ver isso um pouco mais à frente. A identificação de patógenos também, do ponto de vista estatístico, foi mais frequente nas pneumonias massivas. E os desfechos mais graves, vejam que todos foram mais frequentes nas pneumonias mais graves. A duração de febre em dias, uma média de 16 dias contra 11,10. O tempo de hospitalização, 29 dias contra 21,4. A necessidade de tratamento cirúrgico, veja, de 15 em 19 foi bem mais do que os outros, e em termos de óbito, apenas ocorreu na necrose grave ou necrose massiva. Essa tabela mostra os resultados aqui referentes aos agentes etiológicos, e tem informações bem interessantes aqui para a gente ver. Bom, a primeira delas é que o isolamento de bactérias de agente, né, de uma maneira geral, foi bem mais frequente nas pneumonias com necrose mais agressiva, provavelmente porque ele tem uma carga bacteriana mais intensa, mais alta nesses pacientes. Isso, claro, do ponto de vista estatisticamente significativo. O streptococo pneumonia foi mais frequente nas pneumonias mais leves, mas não houve associação estatística entre os grupos. O Staphylococcus aureus teve uma associação estatística associada às pneumonias mais agressivas, às necroses mais agressivas. O Mycoplasma pneumoniae foi estatisticamente mais presente nos quadros mais leves. Veja como o Mycoplasma nos países asiáticos ele tem uma incidência bem maior do que aqui no Brasil. Ou talvez porque a gente aqui não consiga isolar tão facilmente o micoplasma. Mas nos países asiáticos sempre dá esse resultado do micoplasma ser um agente etiológico importante nas pneumonias comunitárias, e inclusive aqui nesse artigo trazendo ele como importante nas pneumonias com necrose, tá certo? Mais um dado importante, olha, o vírus influenza o influenza A, né, só foi identificado nas pneumonias massivas, mais com necrose massiva, do ponto de vista também estatisticamente significativo, e, obviamente, a associação, a co-infecção de pneumonia e vírus, bem mais presente nas pneumonias com necrose mais agressiva. Né? Isso a gente vai discutir um pouco mais na discussão. Muito bem, vamos então para o estudo dos exames laboratoriais. Dados também bastante interessantes para a gente analisar. Quando analisou-se a contagem de leucócitos, bem mais elevada, a média de 25,7 contra 20 contra 12, nas pneumonias mais agressivas, com necrose mais agressiva, estatisticamente significativo. A proteína C reativa, 175 em média, bem mais elevada do que nos outros dois grupos, mais elevada no grupo de necrose mais agressiva. A desidrogenase lática, né, ou DLH, também bem mais alta, né, 1.221 em média contra 570 e 470 nos outros grupos, respectivamente. O sódio menor nas pneumonias mais agressivas, com necrose mais intensa, 131, 134, 135, e a albumina mais baixa nesses pacientes. Um outro exame, todos eles, lembrando aqui, estatisticamente significativos, tá certo? Outro exame também que deu uma associação estatística foi a dosagem de IgM total. O IgM é um anticorpo que ele age logo na primeira ação defensiva do organismo. Ele vai ali onde está, logo no início do quadro. Então, ele se apresentou com um valor bem mais baixo em comparação às pneumonias com necrose mais agressiva do que com necrose leve a moderada, estatisticamente significativa. Porém, as citocinas que se esperava que desse mais baixas, aqui talvez nas pneumonias com necrose mais intensa, ela se deu, do ponto de vista estatístico, normal, o mesmo para todas os três quadros, tá certo? Interleucina 1, interleucina 4, 6, 10, necrose
fator de necrose tumoral e interferon-alfa, todos não houve associação estatística com necrose leve, moderada ou grave. Os autores realizaram a análise de regressão logística multivariada desses índices que deram alterados para a necrose mais intensa e verificaram que, vejam vocês, que mesmo depois da análise de regressão logística, que a proteína C reativa mais elevada foi realmente confirmada na necrose mais intensa, assim como a albumina mais baixa e a imunoglobulina M, a IgM, mais baixa. O índice de leucócitos, né, o número total de leucócitos, o LDH e o sódio não houve essa associação estatística após a análise de regressão logística. Permaneceu proteína C reativa, albumina baixa, proteína C relativa elevada, albumina baixa e imunoglobulina IgM baixo. Então, eles conseguiram, através dessa análise de regressão logística, fazer uma quantificação do que seria o maior risco para a necrose maciça. Então, eles verificaram que o PCR, né, a proteína C reativa, acima de 122 miligramas por decilitro, é um fator de risco para a necrose maciça. A albumina abaixo de 30,8 gramas por decilitro também é um fator de risco para a necrose maciça, assim como o IgM abaixo de 95,7 miligramas por decilitro é um outro dado que indica necrose maciça nesses pacientes. Então, na discussão do artigo, os autores relatam que nas pneumonias necrosantes podem ocorrer diferentes graus de necrose, mas que a maioria das crianças vão desenvolver bons resultados a longo prazo. São crianças que vão ficar sem sequelas e vão se curar do quadro de infecção. Esse é o primeiro estudo a analisar os aspectos clínicos e laboratoriais e avaliar com os diferentes graus de necrose pulmonar. Tá aí a importância desse estudo. Ele tentou identificar fatores associados à necrose extensa pulmonar, mas ele disse que a necrose maciça está associada, ela foi associada a piores desfechos no estudo. Os autores relatam que no artigo as pneumonias necrosantes ocorreram mais frequentemente no inverno do que as pneumonias com necrose mais leve ou mediana. E que os quadros virais têm maior incidência também no inverno. Relataram também no artigo que houve uma associação estatística entre as pneumonias necrosantes mais maciças e a co-infecção com vírus e bactéria, com análise estatisticamente significativa. Isso pode explicar a participação dos vírus nessas pneumonias mais extensas. O vírus ele promove uma ruptura das barreiras físicas da mucosa e uma desregulação do sistema imunológico com retardo na homeostase do organismo. Então, a co-infecção pode ser uma ação sinérgica de vírus com bactérias com piores desfechos nesses pacientes. O Streptococcus pneumoniae, o Staphylo aureus, o Mycoplasma e o Pseudomonas foram realmente as bactérias mais encontradas nas pneumonias necrosantes no estudo. Então, ele sugere que o tratamento com espectro antibiótico para todos, principalmente no início do quadro, quando a gente não tem o isolamento da bactéria, então há necessidade de fazer esse tratamento que tem uma abrangência para todas essas bactérias. A morte foi mais relacionada com Staphylococcus aureus e Pseudomonas e principalmente relacionado com o vírus influenza. O micoplasma foi mais frequente nas necroses mais leves e apresentou sintomas mais leves com melhor prognóstico. Quando se vê a avaliação individual dos patógenos, né, então o micoplasma atuou em 24 casos dos 104, né, não é que ele atua, ele foi isolado em 24 casos. E foi mais comum em necrose leve e moderada. O Streptococcus pneumoniae foi encontrado em 15 casos e houve uma distribuição uniforme entre os grupos, leve, moderado e mais severa. O Staphylococcus aureus foi encontrado em 14 casos, significativamente mais comum
em necrose mais intensa, e o Pseudomonas em 6 casos, também associado aos casos mais graves de necrose. Com relação à avaliação laboratorial, nós identificamos, os autores identificaram que a leucocitose intensa, a desidrogenase lática, a hiponatremia, a hipoaminemia, a proteína C reativa mais elevada e o IgM reduzido foram associados com uma associação estatística com necrose maciça pulmonar. Porém, após a análise de regressão logística, ficou apenas a hipoalbuminemia, a proteína C reativa bem elevada e o IgM reduzido como associação com a necrose mais intensa. Lembrando aqui dos resultados que eles identificaram como pontos de corte para essa associação com a necrose mais intensa. Então, chegamos às conclusões que o estudo atual fornece dados para um manejo mais adequado e oportuno das pneumonias necrosantes, triagem, né? PCR, albumina e IgM para identificar pacientes de alto risco. Então, você que atende um quadro de pneumonia, tanto em criança como em adulto, são exames que devem fazer parte dessa rotina de identificação dos pacientes. Não são exames caros, são exames que a gente consegue fazer na grande maioria dos serviços que a gente trabalha. Então, identificar PCR acima de 122, albumina muito baixo, IgM muito baixo, é um sinal de que pode ocorrer uma necrose mais intensa nesse paciente e que você vai agir mais precocemente. Então, esses exames podem fazer um reconhecimento mais precoce da necrose maciça, então você vai agir com mais brevidade, né? Então, essa situação permite uma conduta mais precoce, possivelmente trazendo melhores desfechos para o paciente. Ele afirma, claro, que são necessários outros estudos prospectivos para a validação desses dados encontrados aqui, mas já foram dados importantes com análise estatística, né? Então já mostrou dados importantes para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. E ele fala que seria interessante também a identificação de novos marcadores preditivos de necrose, porque aí você consegue também fazer uma avaliação melhor ainda e com brevidade e com melhor atuação nos pacientes com pneumonia. Os dados atuais servem para auxílio também de criação de protocolos. Então, você pode inserir no protocolo todos os pacientes com pneumonia no seu serviço aí, né? Todo paciente que foi internado com pneumonia, fazer PCR, albumina e IgM, porque vai lhe dar dados importantes sobre o prognóstico desse paciente. Eu acho que essa é a grande lição desse estudo, e é para isso que os estudos são feitos exatamente para isso, para que a gente possa mudar a nossa conduta, melhorar a nossa conduta frente aos nossos pacientes. Então, meus amigos, nossa dica de cinema hoje, para a gente descontrair um pouco, vai para Whiplash. Whiplash é um filme de 2014. Veja que a gente sempre traz um filme que já saiu aí do circuito, mas está escondidinho nos streams e você pode assistir. É um filme de 2014 que foi dirigido por um rapaz chamado Damien Chazelle. Ele também fez La La Land, que é um musical muito legal. Olha, que eu nem gosto muito de musical, mas esse é bem legal. E conta a história de um músico, no caso um baterista, vivido por esse ator aqui, que é o Miles Teller. É um baterista bem habilidoso, mas ele quer melhorar a sua performance musical e ele vai atrás de um tutor que possa trazer isso para ele aí. E ele encontra esse professor aqui, que é vivido pelo ator chamado J.K. Simmons, que você também já deve ter visto em outros filmes. Ele fez o Homem-Aranha, todos os Homem-Aranhas, que ele é o diretor do jornal lá, né, que é contra ele. Ele fez muito filme, fez Exterminador do Futuro e assim por diante. Ele é um coadjuvante e faz o melhor papel da vida dele aqui. Ele é um instrutor realmente de música, só que ele é extremamente exigente, tem os métodos bem exigentes, ele é bem agressivo. Veja aqui nessa cena que ele está dando aquele esporro no seu aluno, né? Mas ele tem uma justificativa para isso, é porque ele quer achar talentos raros na música, aqueles caras que são gênios da música, né?
os tops, digamos, tops dos tops, digamos assim. E ele tem um método difícil e o filme, o mote do filme vai na relação entre os dois, o professor e o aluno, mas ele identifica nele realmente um potencial. Esse nome do filme, Whiplash, ele vem de uma música. São duas músicas muito tocadas no filme, que é essa Whiplash e outra chamada Caravan, que eles tocam bastante no filme. Então o mote está nessa relação dos dois professores e que esse professor vai levar o aluno ao limite para tentar chegar num potencial desse aluno, né? Veja essa cena aqui, ó, essa é a paleta que ele toca, não sei se é o nome certo, a paleta que ele toca a bateria, que vai até sangrar a mão do aluno para ele trazer o seu melhor, a sua melhor performance. Muito bem, é um filme que teve 5 indicações ao Oscar, perdeu para Birdman, que é um filme horroroso, mas venceu o ator coadjuvante, o J.K. Simmons venceu montagem e venceu a edição de som. A montagem é muito boa, realmente, porque vê aquelas imagens de bateria, tudo, né? E a edição de som nem precisa falar a respeito. Então, esse aí é a nossa dica de cinema de hoje, o Whiplash, mais um filmaço aqui, na nossa dica de cinema. Onde ver esse filme? No HBO Max e no Amazon, se você for assinante, ou no YouTube e no Apple TV. Você pode pagar baratinho, acho que é R$3,90 só no YouTube, o Apple TV eu não lembro, tá bom? Então fica aí a nossa dica de cinema. Lembrar, dê um like aí no nosso vídeo para que a gente sempre possa trazer informações de pneumologia, uma dicasinha de cinema no final e para nos ajudar aqui sempre a estar trazendo informações para você, tá bom? Então, até semana que vem com mais um vídeo aqui no nosso canal da Pneumoteca no YouTube. Até lá.